Oi, querida escolhida, bom dia. Eu acabei de acordar. Tô aqui com a cara inchada, sem filtro e sem maquiagem. Eu gravei um vídeo ontem para postar para vocês, mas hoje, fazendo o meu devocional, eu tô aqui, ó, com a Bíblia e com o meu devocional. Eu li algo que fez tanto sentido com o que eu gravei ontem, que eu resolvi gravar de novo. E vou tentar ser mais curta até do que o outro vídeo. O outro vídeo talvez eu nem publique, mas ele já tá até editado e já tá, no YouTube, mas ele tá, programado para uma outra data. Fez todo sentido, porque o que eu falei ontem no vídeo, e você vai entender, tem a ver com eu também não estar de maquiagem, não estar arrumada. Ontem eu só não estava de pijama, igual eu tô agora, mas eu estava sem maquiagem para falar sobre algo que aconteceu comigo quando eu era ainda adolescente. Muitas vezes a gente, se olha no espelho e não nos reconhecemos, né. Por muitos anos eu me olhava no espelho e via, alguém que que acreditava no que os outros falavam sobre mim. E naquela época, as pessoas falavam sobre mim coisas muito duras, sobre a minha altura, sobre a minha magreza, sobre os meus óculos, o meu óculos, sobre as minhas sardas, a minha orelha, o corte de cabelo, sobre a pronúncia do meu nome. E isso tudo virava bullying contra mim, e então eu ouvia muitas coisas que me doía. E eu acreditava nelas, então me olhar no espelho e ver A minha a minha beleza, eu não achava que tinha, né, eu não via beleza em mim, e eu não gostava de me ver no espelho, então eu não me aceitava. Passava produtos no rosto para poder tirar as sardas. Então eu era uma criança ali desde os 4 anos até os meus 16 anos, eu sofri muito com isso. Então eu era uma criança e uma adolescente que não se aceitava como era, né. E isso para mim doía muito, eu não queria ser adulta, porque eu ia ter que sofrer ainda mais, né, com tudo isso. E e aí eu lendo essa palavra hoje, meu Deus, fez tanto sentido que faz muita conexão com o que eu falei. Para quem já sabe, né, muitas pessoas sabem da minha história, que eu acabei, que eu trabalhei como modelo, né, aos 16 anos, até então ali nesse período, eu era uma menina muito tímida. Eu fui depois durante muito tempo, mas eu não apresentava trabalho na escola, eu tirava notas baixas por isso, eu não tinha muitas amigas, eu era totalmente introvertida, fora de casa. Dentro de casa eu era uma menina um pouco mais bagunceirinha, né, com a minha mãe, ali eu era teimosa, mas fora de casa com as pessoas eu era extremamente introvertida, então assim, eu não abria a boca pra nada, a não ser só chorava, né. Os irmãos das minhas amigas fazia bullying comigo, alguns até me batiam, né, eu apanhava também. Então, enfim, eh, isso foi muito duro para mim, então eu não me via como alguém bela, né, resumo. E aos 16 anos eu passei numa seletiva, e no meio de 150 jovens adolescentes desejando e ansiando pela carreira de modelo, eu fui uma das 6 escolhidas, e 2 meses depois eu estava pisando em Nova York, somente eu e mais uma menina dessas 6, né, dessas 150 que virou 6 e que virou 2, eu e a Gisele fomos, não, é a Gisele Bündchen, eu e a Gisele fomos para Nova York, 2 meses depois. Então até ali, sofrendo bullying. De repente, comecei a ouvir: "Você é bonita, ela é linda, olha as sardas dela, como ela é maravilhosa, como ela tem um rosto exótico, como ela tem perfil de europeia". Então, do nada, muda o que eu ouvia sobre mim. Eu ouvi 16 anos quase, né, vamos colocar aí 13 anos, 12 anos, que eu era feia e acreditava nisso, e daqui a pouco começam a falar que eu era bonita. Então, não entrava na minha mente isso também. Tanto a outra fala, então havia um conflito ali de palavras na minha mente.
Então eu olhava no espelho, ainda lembrava do que falavam, mas agora eu sou bonita, mas até então não era bonita, por que que agora eu sou bonita? E a carreira de modelo veio na minha vida de repente, e de repente eu precisava usar saia, de repente eu precisava me arrumar, de repente eu precisava sempre estar bem aparentemente, e aquilo também era confuso para mim, né, naquela época. E hoje lendo esse versículo que está em João 9:25, conta a história, de um cego. Ele era cego de nascença. E quando ele encontrou Jesus, Jesus perguntou para ele se ele queria ver. E ele disse que sim, que ele queria ver. E Jesus, de um jeito inusitado, né, para quem conhece essa palavra na Bíblia, de um jeito inusitado é a palavra. Jesus pegou barro do chão, cuspiu, fez uma gominha, colocou nos olhos dele e pediu para que ele fosse no tanque de Siloé, lavar. E ele foi, ele obedeceu, ele foi, né, até o tanque e lavou. Quando ele voltou, ele estava enxergando, né, o milagre aconteceu ali. Eh, e lendo, né, essa história eu me emociono porque por quanto tempo por quanto tempo nós somos, né, nós ficamos cegas, né, espiritualmente cegas em relação a nós mesmos, a nossa verdadeira identidade, né. Por muito tempo eu fui enganada sobre essa beleza, né, sobre a minha estética, por muito tempo eu fui enganada e acreditava nisso, né, nessas mentiras que eu ouvia sobre a minha beleza. E isso me feriu muito, né, e levou muitos anos para que eu conseguisse restaurar minha autoestima. Levou muitos anos para que eu aceitasse olhar no espelho, que eu olhasse no espelho e aceitasse a beleza que eu estava vendo no espelho, que eu visse alguma beleza em mim, e que essa beleza ela era única e ela era vinda de Deus, né. Deus nos fez, assim como todo mundo sabe que a gente tem as digitais únicas, né, Deus nos fez com características únicas. A gente às vezes é até parecida com outras pessoas, lembra, mas nós não somos iguais. E será que a gente consegue se aceitar quando a gente olha no espelho e vê essa beleza que Deus nos deu? Porque sim, todas nós somos belas e somos escolhidas, de uma forma que seja sobrenatural, que seja além do que os olhos podem ver, e durante muito tempo eu não via isso, né, eu não conseguia enxergar, justamente porque eu não entendia que quem tinha feito eu dessa forminha, quase ruivinha, cheia de sardinhas, do olho azul, as orelhinhas um pouco aberta, que hoje eu fiz cirurgia na orelha, magrinha, alta, branquinha, foi Deus. Foi Deus que me fez assim. E Ele me fez com muito amor. E Ele me fez todo planejada. Ele me planejou. E quando eu descobri isso, né, demorou muitos anos para eu descobrir isso. Levou muito tempo. Mesmo depois com a carreira de modelo, eu ainda tinha muita dificuldade de me aceitar do jeito que eu era, né? E de olhar para mim, olhar no espelho e ver uma beleza além do que os meus olhos podiam ver. Minha beleza não só exterior, mas também beleza interior, e aí por aí vai, né. Mas hoje eu quero compartilhar com você, escolhida, quando você olha no espelho, o que você vê? Será que você consegue se aceitar? Você consegue ver beleza em você? Você consegue enxergar o quão bela você é, e quão cheia de detalhes você é, e e e quão especial, você é, né. Eu quero dizer para você, se você ainda não fez esse exercício em algum momento, né, porque levou muito tempo, levou praticamente 30 anos para eu entender que eu tinha uma beleza. Não foi só os 16 anos do bullying, depois foi muito mais tempo num processo de autoconhecimento, de autoaceitação, de autoestima e de conhecimento da palavra, para entender quem realmente
eu sou. E hoje eu sei quem eu sou. Eu sou filha amada de Deus e o Senhor me desenhou, né? Me desenhou com essas características para eu ser quem eu exatamente sou nele, para ele, né? E tem uma música que a Ana Paula Valadão canta, né, que é Aos Olhos do Pai, você é uma obra-prima que ele planejou e com as suas próprias mãos pintou. A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. Cada detalhe com um toque de amor. Que você receba no seu coração, querida, escolhida. Nesse dia, eh, que você possa ver além do que os seus olhos podem ver e que você veja a beleza que você tem e aceite isso e agradeça ao Senhor por cada detalhe. Aquilo que eu mais queria tirar do meu rosto durante muitos anos foi o que me abriu portas para pisar em Nova York aos meus 16 anos e que me levou para Tóquio depois em 2001 e hoje eu vejo a mão do Senhor em cada detalhe, o cuidado dele com a minha vida para ele me revelar a beleza que ele fez em mim. E aqui em João 9:20, o capítulo 9 inteiro, se você puder ler depois, João 9, você vai ler a história desse cego, mas no final você vai ver que Deus quer, né, abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar além, né, daquilo que a gente só enxerga. Então, que os seus olhos sejam abertos a partir de hoje em relação a quem você é fisicamente. Hoje eu estou falando sobre isso, sobre beleza física mesmo, que foi isso que Deus tratou durante muito tempo na minha vida e hoje eu estou curada disso. Hoje eu aceito quem eu sou com as minhas sardinhas, eu não me importo delas, eu amo as minhas sardas e é a minha magreza e tudo mais, é a minha altura, eu me aceito, né? Porque eu sei que Deus planejou isso para mim. Amém? Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo.